Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar do segundo episódio dos Sinais do Outro Lado. E como eu tinha prometido pra vocês, essa vai ser uma análise um pouco mais técnica, então a gente vai falar do combate e de alguns outros aspectos fora do combate, mas sempre relacionado à mecânica do Ordem. Então vamos lá, antes de começar eu preciso fazer uma errata, do meu último vídeo, que o cálculo que eu tinha feito tinha dado que os jogadores tinham mais ou menos, ali na verdade mais ou menos não, eu tinha falado que eles tinham 40% de Nex. Porém, eu fiz o vídeo antes do Nex deles ser divulgado, e aí foi divulgado depois que o Nex deles na verdade é 35. E aí eu refiz os meus cálculos, algumas contas ainda batem, tão certinho, duas contas não estão batendo muito bem, inclusive vou pedir a ajuda de vocês, mas vamos falar delas. Bom, as contas de sanidade batem para todo mundo, e como a gente sabe agora que eles têm 35% de Nex, a gente tem certeza que as únicas duas pessoas que transcenderam, ou seja, que têm poder paranormal, é o Lírio e o Xande. Isso justamente por causa da contagem de sanidade deles, eles estão meio que um nível abaixo, justamente porque quando você transcende, você não ganha a sanidade daquele Nex. A gente já sabe que o Lírio tem sangue de ferro, então obviamente ele transcendeu. E aí entra um outro comentário que deixaram bastante aqui no vídeo da semana passada, falando que o Xande ele teria um dado a mais de dano do bastão, porque ele teria pego o golpe pesado da classe combatente, usando aquela expansão de conhecimento, que é um poder paranormal. Porém, a não ser que o Celpt tenha dado ali uma amolecida para deixar o Xande usar esse poder paranormal, esse poder tem pré-requisito conhecimento 1, o que significa que o Xande teria que ter transcendido pelo menos duas vezes, teria que ter transcendido a primeira vez para pegar um poder de conhecimento e depois a expansão de conhecimento com o pré-requisito, completando o pré-requisito justamente para poder pegar esse poder de combatente. Então eu não sei, ou ele conseguiu pegar esse poder de primeira e o Celpt deu só uma passada de pano e falou, não, tudo bem, eu deixo você ter esse poder aí mesmo sem completar o pré-requisito, ou é alguma outra coisa que a gente não entendeu ainda. Tirando esse ponto, o resto de todo o dano parecia muito plausível, inclusive o dano da marreta do Lírio parecia bem fiel, na verdade estava exatamente igual está no livro. Então só realmente essa parte de se o Xande tem o golpe pesado do combatente com expansão de conhecimento, faltou ali o conhecimento 1. E não teria como, por exemplo, ele ter pego um poder de conhecimento com uma origem de cultista arrependido, porque o cultista arrependido começa com menos sanidade e a sanidade dele tá normal. Falando de origem, a gente também descobriu uma origem, A gente já sabe agora que o Guizo tem a origem de teórico da conspiração, justamente porque ali no meio do combate ele tomou aquele dano mental do interflorado e ele falou do teórico da conspiração, que ele toma menos dano mental, tererê, aquela coisa toda. Então a gente já descobriu bastante coisa aí dos personagens, inclusive que os dois ocultistas têm como rituais aprendidos, eles não usaram, mas eles têm o Cinerária, que é aquele ritual que expande o poder dos outros rituais, mas ele é um ritual de medo, então para usar ele você acaba perdendo um ponto de sanidade permanente. Mas enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só dos personagens, eu posso fazer, mas o foco aqui é falar do combate. Vamos falar dele porque pela primeira vez a gente enfrentou um monstro novo na série, ele não existe no livro e ele também nunca apareceu, obviamente, em outras temporadas. Então os agentes ali enfrentaram, o Interflorado, a gente já viu que ele tem um ataque de agressão que ele ataca duas vezes, padrão ali, digamos, de um zumbi de sangue, mas ele também tinha um outro golpe, um golpe que ele soltava, digamos, uma rajada de som, assim, mais ou menos. E quando eu vi ele soltando essa rajada de som, que eu tô chamando assim, mas eu não sei exatamente o nome desse ataque, eu já pensei, falei, nossa, vai ser dano de sanidade, porque veio a Sucal na minha cabeça, aquela grita da dano de sanidade, e vai deixar o pessoal louco ali logo na primeira sessão, até porque o Lírio não tem muita sanidade, ele foi um dos primeiros a ser afetado. Essa rajada de som, na verdade, dá dano de conhecimento, o que deixou as coisas um pouco mais fáceis, entre aspas, ali. Na verdade, o combate foi muito bem ordenado, A gente teve ali os personagens agindo direitinho, usando ali, jogando com o livro de regras debaixo do braço, então todos eles acertaram muito bem as ações, Eles acabaram atrasando um pouco a explosão da mina, o que eu acho que foi um pouco demais, a gente já vai comentar isso, mas foi tudo muito bem ordenado, deu tudo certo. Bom, vamos falar aqui dos danos que foram causados, Bom, o monstro ele deu 43 pontos de ataque, Isso aí somando tanto o ataque físico dele, da agressão, quanto o dano de conhecimento. Obviamente esse dano distribuído ali entre os jogadores. Quem tomou dano físico ou paranormal nessa sessão, nesse combate, foi o Guizo, o Lírio e o Xande. Na verdade, quem mais tomou dano foi o Lírio, mas ele aguentou bem. Inclusive, o monstro teria dado mais dano, mas o Lírio tem uma boa resistência, então ele acabou absorvendo boa parte desse dano quando ele em um dos golpes que ele tomou. E esse dano aqui que eu falei, nesses 43 pontos, na verdade é o dano já deduzido, ele teria dado mais, mas como o Lírio bloqueou parte do dano, ele absorveu parte do dano, então eu resolvi não contar.
assim como o dano recebido. Meu Deus do céu, o monstro tomou mais de 200 de vida. Eu tenho anotado aqui 178. 178 de dano foi o que ele recebeu declarado. Então foram os golpes do Lírio, os golpes do Xande. O Xande deu muito dano, principalmente por causa dos rituais de sangue dele, e também a mina do Chico, que deu em um hit só 56 de dano. Mas ainda teve os danos de sangramento que o Cellbit rolou, né, que ele rolou ali pro monstro e ele não declarou. Então eu anotei 178 de dano declarado, mas eu não contei, por algum motivo, quando o Xande deu o dano de sangue, eu tinha que ter dobrado esse dano, justamente porque o monstro é de conhecimento. Então ele teria tomado o dobro de dano, eu não dobrei esse dano. Então foi muito mais que isso, com certeza esse monstro tinha mais de 200 de vida. E também se demonstrou ali um monstro, digamos, um tanto quanto inteligente, porque ele se fez de morto, né? Ele fingiu que estava ali caído, e quando o Chico chegou perto dele para dar uma analisada, o bicho saltou para fora, né? Enfim, e começou a atacar novamente. Então aí mais uma vez dando a entender que os próximos combates vão ser aí cada vez mais intelecto, cada vez mais estratégicos e táticos do que simplesmente sair metendo a porrada. E aí nesse combate também, na parte de dano, um destaque pro Xande, que deu 96 de dano, sem contar o dano dobrado, tá? Só o dano declarado dele mesmo foi 96. Cara, ele deu muito dano. Descarnar arrebentou o bicho. Ele foi atrás do bicho no milharal e, cara, foi um massacre. Eles arregaçaram o monstro, mas ele também deixou ali informações importantes, que com certeza eu vou falar no próximo vídeo ali, principalmente quando ele, digamos que, invadiu o Guizo. A gente pode até achar que talvez o Guizo esteja infectado, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, o combate acabou e mecanicamente o que eu tenho a dizer é excelência. Eles foram muito bem. A única decisão que eu acho que não foi muito bem tomada foi justamente a explosão da bomba que o Chico fez. Eu acho que foi um pouco demais, até alertou o pessoal da fazenda ali, o que gerou uma certa complicação, e eu vou falar disso porque mecanicamente o Guizo salvou a sessão. Então, antes de falar disso, só para fechar, eu acho que o Chico poderia ter tomado outras decisões antes de estourar a bomba, podia ter esperado, sei lá, a Dada dar alguns tiros. Ela tava com a arma sacada, mas ele pôs a bomba ali, ela ficou meio, né, preocupada, então ficou mais para trás. O Xande e o Guizo arregaçaram nos rituais. O Lírio também só conseguiu dar uma pancada justamente porque ele ouviu o Chico gritando que tava com a bomba ali, era pra ir pra trás, então ele só deu uma porrada e saiu correndo. Eu acho que se tivessem administrado um pouco mais, o Lírio é um bom tanque, ele consegue ali absorver bastante dano. Eu acho que ele, junto com o Xande ali na linha de frente, conseguiria matar esse bicho sem precisar estourar uma bomba. Mas enfim, a bomba foi estourada, o bicho correu pro milharal e a mulher do fazendeiro infectado veio. E o Guizo pensou assim, fora da caixa, e ele se transformou no cara. E aí que eu falo, muita gente, quando pensa num ocultista, pensa no ocultista que vai dar dano, um ocultista que só pensa em ritual de dano, só pensa em decadência, só pensa em eletrocução, só pensa em descarnar, é esse tipo de amaldiçoar a arma. As pessoas, quando pensam em ocultistas, elas esquecem que muitos outros rituais de ocultista servem para inúmeras situações que podem salvar a sua sessão, e isso foi um exemplo. Se não fosse o Guizo ter se transformado e ter fingido que era o cara, e aquela transformação deu um bônus gigantesco para ele em enganação, ele conseguiu enganar, conseguiu controlar a situação, imagina o que teria acontecido se a moça tivesse visto, digamos, o marido dela virado um monstro ou caído no chão, enfim, tivesse visto aquela merda toda acontecendo. A única pessoa que viu realmente foi o filho do cara lá, mas ele já tava meio que sabendo, entre aspas, também, como que isso tudo tava acontecendo. A questão é, mecanicamente, o Guizo salvou a sessão sem usar um ritual de combate. Justamente porque teria sido um caos se a família, no caso a esposa e o outro filho daquele cara, tivesse descoberto que ele era um parasita, que ele tinha morrido, explodido, sei lá. Então ele conseguiu ali dar uma apaziguada, o que fez com que todos os jogadores ficassem mais tranquilos. Falou, tá, a gente tem um tempo agora pra pensar, tranquilidade. Foi muito legal de ver, tá? Toda essa desenvoltura que o Guizo, toda essa versatilidade que ele tem com os rituais, e ele pensa muito bem, na verdade. O Phelps tá jogando bem demais em usar os rituais da maneira certa, então ele consegue se fingir de outras pessoas com esse ritual de alteração de aparência, e cara, ele está salvando a sessão literalmente. Podia ter dado muita merda se ele não tivesse feito tudo que ele fez. E aí, mecanicamente mesmo, daqui pra frente só teve mais cenas de investigação, teve a cena deles falando com o outro filho ali
desse casal que viu o que aconteceu com o pai dele e que tava triste, mas entendeu, né, que ali o pai dele já tava, né, se transformando num bicho, já não tinha muito mais o que fazer. Então a gente já tem outras coisas ali pra conversar, mas vai ficar para um outro vídeo falando do episódio em si, sem ser da parte mecânica. Falando de mecânica, a gente vai ter agora só mais pro final do episódio, quando eles entram ali naquela parte, naquela área de transmissão que tá toda cagada, toda queimada, e eles descobrem o envolvimento de um gringo. Eles não sabem muito bem de onde ele veio, mas eles entendem como que o próximo alheio que tá ali funciona. Então por que eu tô falando de mecânica dessa parte? Justamente porque tem a ver com toda a parte de investigação que eles fizeram e com tudo, todos os dados bons e todas as perícias que eles treinaram, que fizeram muita diferença. E aqui eu também quero ressaltar um ponto, tá? Em momento nenhum, nem o Guizo, nem o Xande informaram ou deram a ideia, eu acredito que eles não têm, eu até deixei anotado aqui pra mostrar pra vocês que eles não têm o ritual Chamas do Caos. E por que eu tô falando disso assim, aleatório? Não é aleatório. Se vocês viram a sessão, vocês viram que esse monstro, esse próximo alheio, ele, digamos que ele intensifica tudo que é inflamável e explosivo. Então se você usar tiro, explodir alguma coisa, tentar tacar fogo nele, isso só vai piorar a situação. E o ritual Chamas do Caos, ele serve pra muita coisa. Ele, na verdade, eu acho que é um dos melhores rituais do segundo círculo que qualquer ocultista precisa ter. Se você não entende como que o ritual funciona, basicamente você consegue extinguir um fogo, você consegue criar um fogo do nada, você consegue controlar um fogo, você consegue até encantar uma arma e deixar ela pegando fogo e ela vai dar mais dano de fogo. Então é um ritual muito forte para controle de fogo, para controle de área. E justamente se eles tivessem esse ritual, as coisas eu acho que teriam resolvido até mais fáceis. Eu não sei se a sessão teria acabado mais cedo ou se eles teriam pelo menos visto o monstro caso essa estratégia deles dê certo. Porque a gente ainda não sabe se realmente o alheio tá lá dentro. Mas caso ele esteja, eles cometeram um pequeno erro. Justamente porque eles deixaram um líquido de isqueiro que é inflamável lá dentro. Eu não sei se ele tem a capacidade de pegar fogo do nada. Eu não sei se ele consegue fazer isso. Mas se ele conseguir, o líquido de isqueiro é inflamável. Agora, se ele realmente precisar de uma fonte de fogo para isso, aí tá tudo bem. De qualquer forma, se algum dos ocultistas tivesse o ritual Chamas do Caos, com certeza eles lidariam com esse alheio de uma maneira muito mais fácil. Justamente porque era só extinguir qualquer tipo de chama que fosse criada, que isso ia meio que nerfar as habilidades dele. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse combate, o que vocês acharam dessa análise que eles fizeram, chegando a conclusões muito boas. De vez em quando eles se perderam e o mestre, o Selbit, deu uma ajudinha, falou, faz um teste de intelecto aí. Lembra daquele parágrafo que vocês leram lá, porque eles estavam meio que se perdendo, até porque as informações dos alheios são um pouco parecidas entre si. Mas deixa aqui um comentário dizendo o que você achou dessa sessão, o que você achou desse combate, se você achou que foi fácil, se você achou que não foi tão fácil assim. Eu ainda vou fazer vídeo falando do episódio em si, aí a gente vai entrar em lore, vai entrar em teorias, que tem bastante coisa legal pra conversar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também analisando ali os personagens. Agora a gente já tem mais informação, como eu falei, a gente já tem origem, a gente já tem mais rituais que eles sabem, que eles utilizaram e não utilizaram, algumas habilidades que foram discutidas, falar também um pouco dos status dele, que tem alguns cálculos que não estão fazendo sentido pra mim, então talvez vocês consigam me ajudar com isso. Enfim, deixa um comentário aqui embaixo, que vocês sabem que eu sempre tô aqui lendo e conversando com vocês. E também, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever para não perder outros vídeos como esse, e também falando do sistema do Ordem, do universo de Ordem Paranormal. Enfim, a gente tá aqui para conversar sobre esse assunto que a gente gosta. Então é isso, meus amigos, muito obrigado e olhos sempre abertos.